esse Papa, ele é, do ponto de vista de um Marcelo Andrade da vida, um modernista. Ele pega as principais questões relacionadas à nossa fé e ele as interpreta sob uma visão chamada pós-conciliar. Essa visão pós-conciliar é uma visão com um viés muito mais carismático, com algumas diferenças fundamentais. Por exemplo, a liberdade de consciência. O que o Marcelo Andrade acredita que deve ser feito numa sociedade católica? Na sociedade católica, as outras religiões devem ser suprimidas e mantidas como coisas feitas na sua própria casa, apenas. Sério? Isso. Esse é o pensamento do professor? Sim, esse é o pensamento do Caramba, professor. Ele é contra a liberdade de consciência. As pessoas não podem praticar outras religiões. É evidente. Isso é um absurdo, velho. Não, racionalmente. É um absurdo. É um absurdo. Não é um absurdo. Não é nenhum absurdo. A pessoa pode praticar a religião que ela quiser. Se ela quiser ser espírita, que ela seja. Se ela quiser ser evangélica, que ela seja. Existe uma religião. Se ela quiser ser da Umbanda, que ela seja. Não tem problema nenhum. Existe uma religião verdadeira. E essa pessoa está se jogando pro inferno. Você vai deixar ela se jogar pro inferno? Todas as religiões levam a Deus. Levam? Uhum. Quem disse isso? Algum estudioso esteve aqui. E eu concordo. Não foi o Papa. Isso é outra coisa que o Papa Leão... Verdade, Papa Francisco falou isso. Todas as religiões levam a Deus. Ele a questão, aqui, assim, né, a questão é que a Igreja Católica é um barco. Você pode ir nadando ou você pode ir pelo barco. Todas as religiões, elas têm Deus. Deus está ali de alguma forma. Mas elas não levam, elas não são um caminho para Deus. Então, o caminho para Jesus Cristo é o corpo místico, que é a sua igreja. Se eu não conheço, Miorim, eu conheço a religião católica, eu conheço ateu, eu conheço espírita, que é melhor que muito católico que eu já vi. Muito. E ele nega nosso Senhor Jesus Cristo? Falar que esse cara não vai estar sentado ao lado de Deus, junto, é loucura, velho. É loucura. A vida desses caras, eu conheço espírita, que a vida dele é dedicada ao amor, cara. Amar o próximo, a vida dele é essa. Escuta aqui, só que ele não é católico. Se o cara fizer tudo de bem e não seguir a igreja católica, tá tudo certo. Ele não conhece o caminho. O problema é se ele sabe qual é o verdadeiro caminho e abre mão desse caminho. É sobre isso, entendeu? O fato de ser bom vai ajudar? Lógico, se você for católico e ainda fizer tudo de bom, cara, a sua passagem vai estar muito mais fácil. Agora, se você conhece o caminho e nega esse caminho, aí não, aí você tá realmente abrindo mão. Você tá fazendo uma coisa para compensar a outra. Você entende? Não é sobre, o católico vai, o ateu não vai. Não, não é isso. Se ele realmente não conheceu a palavra, se ele não conhece a igreja, tá tudo bem. O que ele não pode fazer é conhecer o caminho da verdade e mesmo assim negar a verdade. Entendeu? Agora, se ele for bom, tudo bem. Que numa região católica, ele conhece. Mas, de novo, vocês estão putos comigo, mas essa não é nem a minha opinião. O chat é ruim. O chat é ruim com isso aí. Tô falando da opinião do professor Marcelo. Não, mas você falou que concorda com isso. Você falou que concorda com isso. Falei? Falou. Falei que ela eu não falei era assim, absurdo. você concorda com isso? Você falou, concordo. Não, você perguntou. Você falou que ela era um absurdo. Ela não é um absurdo. Por que ela não é absurdo? E se nós sabemos qual é a religião verdadeira, deixarmos que uma pessoa não esteja na religião verdadeira, que ela tenha liberdade de pecar, é o erro.
Qual que é a liberdade do ponto de vista do católico tradicional? A única forma de liberdade, não pecar. É quando a gente abandona o nosso espírito imperfeito, pecaminoso, e nós nos direcionamos ao Espírito Santo. Você tá indignado, tio Ró! Não vou falar nada. Não vou falar nada. Mas eu, velho. Então, ô Miorim, é outra coisa. De novo. De novo mesmo. Isso não é uma opinião sua. Não. Está lá, não é? Isso é o... Ou você crê no que está lá ou não. Mas a escolha, novamente, não, essa escolha é individual. Você só está passando o que está escrito. Não foi você que criou isso aí. Isso aí não é um planejamento seu. Isso não é uma tese que você está prestando aí de mestrado. Não é seu isso. Mas nós vamos pro céu ou pro purgatório? Você que é um católico normal, você vai pro céu ou pro purgatório? Eu achava que eu ia direto pro céu, mas você falou que eu vou passar primeiro no purgatório. A maior parte de nós vai passar no purgatório. A maior parte esmagadora de nós vai pro purgatório. Para cumprir as penas que nós precisamos cumprir. Padre, vai para onde? Padre Paulo Ricardo. Tem um vídeo falando isso. Uhum. Para onde vocês acham que eu vou, gente? Não dá pra falar quem vai pra tal lugar, quem vai pra outro lugar. Eu não posso falar pra onde que o Robertinho vai. Eu não posso falar pra onde que o Pedro vai. Eu não posso falar pra onde você vai. O máximo que eu posso falar é, bom, eu sei o que eu tô fazendo aqui e o que eu não tô. Eu acho que talvez ou eu vou pro purgatório se eu der sorte. Caso contrário, eu vou estar lá no inferno mesmo. Então, é o máximo que eu posso fazer é falar sobre mim. Pelo outro, eu não posso falar jamais. Que o purgatório está muito mais cheio do que o céu. Do mesmo jeito que eu acho um absurdo, sério mesmo, Miorim. Eu acho um absurdo sentar com uma pessoa aqui e o cara falar que só o catolicismo não leva a Deus, velho. Porque é o único caminho, é a única religião que leva o cara à salvação. Meu irmão, eu não acredito nisso não, cara. Você não acredito católico, nisso não. Então, você não é então, católico. se eu tiver que acreditar nisso, então eu não sou. Então, você não isso aí. ué. Então eu não sou, então. Não então é. o Robertinho Não. acabou de falar que eu não sou. Não, eu falei não. Eu sou, mas você acabou de falar que eu não sou. Todo mundo que sabe o mínimo da igreja católica sabe que você não é. Beleza, Você então. não é. Beleza. Você pode tranquilo. pôr a tranquilo. roupa, arrotar o título, só que você não é. Tranquilo, Robertinho, tranquilo. Calma. É. Mais uma vez eu me recuso a acreditar.